Roberval, tenho! Eu não é perto. Vamos buscar lá em Chico Total, hein? Ai, ai. Mas, pô, deixou saudade, um grande amigo. Chico Anísio. Puxa vida. Mas é assim mesmo, né? Feliz é o que crê, né? Porque tudo na Terra, se a pessoa for uma lenda, essa lenda vai morrer, né? Eu gostaria que eles uma vez fossem para cá. Que violência é essa, gente? Alguém aí na televisão queria que o outro fosse para Paris? Oi? O irmão Vando está em Paris, lá no Louvre. Olha um quadrão chique que está atrás dele lá. Deve custar alguns milhões. Ah, meu irmão. Aí é outro naipe, hein? Aqui em casa é assim, ó, aí atrás. Se eu quiser um quadro bonito, eu ponho um espelho, que de vez em quando eu me olho. E aí eu vejo um quadro bonito. Irmão Marcos, de nós quatro aqui, o que está bem na fita aqui, segundo a minha tia, é só o irmão Sena, que está bem barbeado, viu? Recebi uma ligação agora à tarde, que a minha tia ficou sabendo que eu estava barbudo, lá da Bahia. Ela me ligou, ela nem me cumprimentou, já foi pregando acerca da minha barba, que eu tinha que tirar essa barba, porque eu estou desviado dos caminhos do Senhor, e não estava congregando, não sei quem foi que falou para ela, fazia mais de 30 anos que eu não falava com ela. E eu querendo falar para ela, e ela não deixava, foi me dando agonia. Aí ela falou assim, eu estou sabendo que você não está congregando, não sei o quê. Eu falei, eu estou congregando com alguns outros irmãos aí. Aí ela falou, mas que irmão que? Eu falei, com outros aí. Aí ela falou assim, ué, e lá no céu vai ter lugar para outro irmão? E você tinha que perguntar a ela, e a senhora já viu o profeta sem barba? Eita, que o povo tá difícil, viu? Vamos tirar a barba aí, irmão Marco e irmão Wanda, hein? Ela me fez umas citações, né? Aí eu falei, onde que está escrito? Aí ela falou assim, não sei. Eita, meu Deus. Ela podia dizer, olha, eu não lembro. Só podia ser CCB na veia. Aí, ó, Célia Carapicuíba, boa noite. Eri, tem um Eri aqui, ó. Não sei se é um ou uma, mas bem-vindo, Eri. Fala aí, Eri. É nosso irmão ou nossa irmã, Eri? Chegando a irmã Dami e família, hein? Carapicuíba. Será que não é Eric? E tá faltando letra? Não Eu sei, acho que tá é aí. Eri. Deve ser Eri. Eri? Eri? Boa noite. Irmãos, até pelo horário. Convidado de Janaí. O convidado de Janaí, Eri. Eu gostaria de, antes da gente começar, lembrar a nossa posição aqui
os irmãos suportarem, eu gostaria de cantar um hino para a gente iniciar a nossa reunião. Um hino que vai nos lembrar a nossa posição nesse mundo. É o hino 119, Peregrinos. Opa! Irmão Getúlio está compartilhando ali. 119. Triste aridez é o mundo, é um peregrinar, mesmo no mais formoso, a morte se há de achar. Mas, ó Cordeiro em glória, no céu vamos achar descanso verdadeiro e um eterno lar. Com outros peregrinos, os ermos ao cruzar, veremos sim gozosos o nosso novo lar. Cumpridos os trabalhos, lições e o sofrer, por ti, Senhor, iremos arrebatados ser. E lá com teus queridos, cercando o teu ser, todos já conhecidos, nos anelamos ver. Os anjos reunidos, louvando onde está, e o teu rosto, ó Cristo, iremos contemplar. Amém. É a nossa posição enquanto aqui estamos. Podemos dar graças, irmãos? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, primeiramente e sempre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tu enviaste a este mundo, e o Senhor Jesus Cristo, de sua própria vontade, deu sua vida por nós. Para que pudéssemos ter vida, ele deu a sua vida. E uma vez agora que temos vida, temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E uma vez que somos feitos filhos de Deus, nós podemos nos achegar diretamente ao Pai e colocar diante dele nossas fraquezas, nossos desejos, nossas aflições, nossos medos. Enfim, podemos compartilhar o nosso bom Pai. E como temos esse privilégio, nós colocamos, Pai, diante de Ti, nossos pedidos. E aqui te pedimos que o Senhor esteja consolando os corações, confortando os corações de nossos irmãos espalhados pelo mundo, consolando aqueles que estão a passar por alguma dificuldade, seja ela material ou espiritual, financeira, saúde, alguns conflitos em suas vidas, o Senhor esteja consolando
e dando a certeza em cada coração que o Senhor está no comando de tudo. E que o Senhor sabe de todas as coisas antes de te pedirmos, mas te pedimos por amor e em respeito à tua pessoa. Queremos te pedir, Pai, em especial nesse momento, por nossa irmã Magda, esposa do nosso irmão Rui, que está reunida na Assembleia em Patriarca, São Paulo, está a passar por um momento difícil, que o Senhor esteja confortando o seu coração, dando o entendimento necessário a ela, diante dessas aflições que ela vem enfrentando. O Senhor sabe de todas as coisas, mas queremos aqui dizer a Ti do nosso pedido, pois a mesma acaba de perder o seu pai, um ente querido, e já recebe a notícia que vários familiares foram acometidos deste mal que está assolando o mundo, essa doença. O Senhor deu o conforto necessário em seu coração, que o Senhor bem sabe, coração da sua serva, o quanto deve estar doído. Te pedimos, Pai, que console seu coraçãozinho magoado, doído, não só dela, como dos familiares, e que se é da tua vontade, do teu propósito, algum parente ali que ainda não creia no Senhor Jesus, possa enxergar a tua graça, mesmo através do infortúnio, e possam vir a conhecer e reconhecer o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Senhor de suas vidas. Aqueles que já creem, tenham seus corações consolados e confortados. Te pedimos também por essa reunião que seguiremos, te agradecendo pelo meio que tu proveste, para que possamos estar, mesmo à distância, juntos, por tua palavra, aprendendo um pouco mais de ti e do teu Filho amado. E que o Senhor coloque em nossos corações, nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender o que tem a nos dizer nesta reunião, que não sirva só para nosso aprendizado, mas que possamos colocar em nossos corações e praticar a cada dia o que aqui viermos a aprender na tua palavra. Por tudo te damos graças, o que te pedimos seja sempre de acordo à tua vontade, e o que aqui foi expressado seja pelo nome santo, eterno, daquele que vive para todo sempre, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Se algum irmão quer fazer a leitura, não, eu posso dar continuidade, fazer a leitura, mas se algum irmão... Só uma dúvida, eu anunciei o 9, a gente terminou o 8 mesmo? Peço desculpa aos irmãos que eu fiquei com essa dúvida. Nós falamos bem, né? Aprendemos bem do 8, né? Inclusive ficou acertado para o 9. Beleza. Vou estar colocando o 9 na tela aí. Se algum irmão sentir de ler, estou fechando o meu microfone. Bom, então eu vou ler. Dando continuidade ao nosso estudo, o Evangelho de João, capítulo 9.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isto é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram-lhe a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Já vos tenho dito, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus?
E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E Jesus lhes disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Nossa, ou esse carregador tá ruim, ou meu celular.
Irmãos, nosso capítulo começa aqui no versículo 2, né, os discípulos perguntando ao Senhor quem pecou, né? Se foi o cego ou seus pais, né? E, por consequência, ele ter nascido cego, né? Mas a resposta do Senhor é que nem ele, nem seus pais, né? Mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. E nós podemos ver aqui o princípio da eleição, né? Esse cego era um escolhido de Deus, para que nesse momento, nessa manifestação do milagre do Senhor, né, se manifestasse, né, testificasse de que ele era o Filho de Deus. Havia um propósito para o Senhor, né, e esse cego como ferramenta, né, como um instrumento nas mãos de Deus, para que aqueles que vissem, né, esse milagre pudessem crer, né? A gente vê aqui no versículo 4, na resposta, né, do Senhor: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nos fala também, né, dessa dispensação começando no Senhor Jesus, né? A dispensação da graça de Deus. Enquanto que no mundo há luz, né? Hoje, por exemplo, né? Onde está a luz do mundo? Está em nós, né? Nós que cremos. E nós que cremos, por quê? Porque é a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, não, mas a partir do momento que cremos, somos selados pelo Espírito e saímos dessa posição de trevas em que nós estamos e começamos a ter a luz que provém do Senhor, né? E chegará o tempo, né, em que quando o Senhor vier, né, e o Espírito Santo sair deste mundo e sua igreja ser elevada, né, para estar com ele, essa luz que provém do Senhor não estará mais aqui, né? Aí acessa a graça de Deus. E aí, né, volta a ser pregado o evangelho do reino, né, no reino milenar. Eu acredito que isso é assunto para mais para frente, né? Mas ainda voltando para o nosso capítulo, a partir do versículo 8, fala aqui, né? Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com aquele. E ele dizia: sou eu. Isso aqui pode nos falar também da conversão, né? De quando nós somos, quando o Senhor nos acha, né? Quando o Senhor vem até nós e ele age na nossa vida, né? Com a sua graça, com a sua misericórdia, algo muda, né? E todos aqueles que creem verdadeiramente sabem que algo muda. Temos ainda a velha carne, temos sim ainda nossos velhos hábitos, os pecados, né? Mas a graça de Deus agindo em nós, o Espírito Santo que habitando em nós agora, faz com que nós tenhamos uma nova vida, uma novidade de vida, né? Uma nova vida em nós, alimentada pelas coisas que são do alto, pelo Espírito Santo, e que o mundo não conhece. Aqueles que estão ao nosso redor e não conhecem o Senhor Jesus Cristo, com certeza não vão entender, né? Não sabem
sabem que é algo diferente, né? Mas não sabem o que é realmente, né? Aí causa até espanto, né? Dúvidas. Mas como o próprio cego fala aqui, diz, sou eu, né? Ele sabe, né? Você sabe quem você é, reconhecendo ser pecador, ser necessitado do Senhor, que alcançou algo pela obra de Cristo, né? Pela vontade de Deus em nos salvar, em nos fazer diferentes, né? Sabemos quem nós somos, né? Se entendemos a obra de Cristo, sabemos que jamais alcançaríamos tamanha posição se não fosse pela sua obra e pela sua vontade em nossas vidas. Vou ficar até aqui, irmão. Pegando um gancho no que o irmão trouxe, é bem interessante esse versículo 8. Eu gostaria, antes, de falar um pouco no versículo 7. Desculpem. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. O que é importante, quando a gente ouve a palavra do Senhor, não questionar. Não é questionamento aqui, ó, desse homem. E olha como o Senhor age na vida desse homem, vai agir na vida desse homem e age na nossa. Nós não vemos, nós sentimos a presença do Senhor. Ele não via, porque se ele visse, talvez ele questionasse. Uma cusparada no chão, fazer lodo e vir passar no meu olho. A pessoa ia dizer, não, o que é isso que você está fazendo? Isso é uma nojeira, você tem certeza que isso vai dar certo? E no 7, vai, lava-te. Também não questionou. Mas o que é isso que você passou no meu olho? Será que lavando vai sair ou eu vou ver mesmo? Essa água vai dar resultado? Ah, tudo bem, vamos ver. Não, esse homem foi em silêncio, fez o que o Senhor pediu e voltou vendo. Por quê? Porque ele não questionou, ele simplesmente ouviu a voz do Senhor Jesus. Só ouviu a orientação, a ordem e cumpriu, sem questionamento algum. E aí entra os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E enquanto nós não temos esse encontro, que o Senhor vem em nossa direção, nos encontra e nos dá a luz aos nossos olhos espirituais, nós vivíamos como esse homem, mendigando dentro de um sistema, aqui e ali, aceitando esmolas, porque não estamos aqui para criticar denominação alguma, religião de ninguém, mas criticamos sim a doutrina que é passada. Alguns traz ali algumas verdades, quer dizer, dá um farelo, o outro joga uma moedinha na sua mão, mas não traz o verdadeiro pão da vida. Prefere que a pessoa viva mendigando para que esteja sempre dependente deles. Um mendigo vai estar sempre dependente de alguém que esteja ali para ajudar. E assim é aquele que ainda não teve um encontro real com Cristo. Ele vive ou a mendigar ou aceitar essas esmolas. Ele não consegue enxergar, então ele não sabe nem o que está sendo oferecido a ele. Mas agora, e ainda falando nesse versículo 8, não é assim que quando o cristão
enxerga a Cristo, ele é visto pelos seus vizinhos, familiares e aqueles que cercam e conhecem como ele era, passa a perguntar, ué, não, mas não é esse que vivia ali no boteco, agora está ali se escondendo atrás da Bíblia? É bem isso que o cristão, quando tem um encontro real com Cristo, passa a ouvir. Mas como o irmão Getúlio trouxe, ele sabe, nós sabemos quem somos nós. A nossa natureza má, perversa, sabemos que não víamos nada, mas agora, com um toque do Senhor em nossos olhos, nós passamos a ver. E aí podemos dizer, sou eu mesmo. E podemos hoje, nós como cristãos, dizer mais, sou eu. Essa mudança que você vê, não fui eu, foi ele que fez, é ele que faz em mim. E não querendo adiantar o capítulo, mas só salpicando aqui uns 3 versículos, para ver, né, como nós vemos o Senhor Jesus. Vemos aqui em 3 fases, né? Eu achei interessante. No versículo 9 mesmo, perguntam, né, como se abriu os seus olhos? E ele diz, um homem chamado Jesus, no 11. Olha bem, um homem chamado Jesus. Levam ele para a religião, leva lá para os religiosos, que também, por ver a mudança nesse homem, quer saber como ele foi mudado. Agora ele já, para os religiosos, ele já responde na língua do religioso, né? No versículo 16, ou 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. É profeta. Enquanto nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós atribuímos, como muitas religiões, atribuem a ele títulos que não são ele. Mas quando temos um encontro real, porque até aqui esse homem sabia que foi curado, mas não sabia por quem. Ele ouviu falar, né, que era um homem chamado Jesus, porque ele era cego, ele ouvia alguém, ó, Jesus, Jesus. Mas quando ele tem um encontro real, e nós só vamos ter esse encontro real, é quando ou saímos do arraial, né, ou somos expulsos por não aceitarem a verdade que encontramos, aí nós temos o verdadeiro encontro. E aí sim, no versículo, a partir do 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado. A religião não aceita quando você fala a verdade. Nós já vemos em versículos anteriores, só para me encurtar o tempo para passar para os irmãos. Quando esse cego falou quem era o Senhor Jesus, né, que a pessoa do Senhor Jesus não poderia ser o que eles atribuíam, por não ser um homem pecador, porque um pecador não é ouvido por Deus, expulsaram do templo, né, da sinagoga, creio. Mas vamos lá, no 35, né? Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, eu até assinalei isso aqui na minha Bíblia, né? Porque não é o cego que o encontra, é Jesus encontrando-o. Disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Talvez esse Senhor, para que nele creia, né? Quem é ele, Senhor? Ali uma forma respeitosa, mas agora vem o reconhecimento. E no 38, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Agora esse Senhor é diferente, é com adoração, né? É como uma prostração, você se prostrar agora.
ver aquele que te curou, aquele que te salvou, e se prostrar aos pés e reconhecer agora que é o verdadeiro Senhor. Até aqui, irmãos. Irmão, gente, que o irmão falou, né? Me veio a recordação da passagem de Naamã. Eu vou abrir aqui, está em 2 Reis 5. 2 Reis 5, que há umas semelhanças, né, com o que a gente vem falando nesse nosso capítulo. Passagem conhecida pelos irmãos, né? Não vou pegar ela inteira. Vou pegar os versículos e fazer a aplicação. Essa história fala sobre Naamã, né? Era um chefe do exército. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Lepra figura pecado, né? Para nós, nos fala em aplicação, nós podemos falar do pecado original, né? Da raiz do pecado. Era um homem valoroso, né? Aos olhos dos homens, porém leproso aos olhos de Deus, né? E aqui ainda nesse versículo 1 a gente vê, né? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Nós vemos aqui do propósito já de Deus, né? Na vida de Naamã, ele sendo usado pelo Senhor. E assim como o irmão falou o irmão falou que que a religião expulsa, né, diante da verdade, ela não tem ligação com a verdade, né? Aqueles que estão na verdade não se identificam com a religião. E esse Naamã também ele confiava, né, na religião, porque ele veio ao rei primeiro, né? Vou procurar aqui. O celular ficou meio perdido aqui. Mas eu vou adiantar para a gente não ficar só nesse. Eu quero falar do versículo 13. Naamã ele confiava, né? Primeiro ele foi ao rei de Israel e lá ele quis oferecer as coisas ao rei. Ele tinha confiança de que ele poderia comprar sua salvação, sua restauração, né? Aqui no caso a sua cura, né? Figura para nós a salvação. Ele achava que através do seu nome, né, da sua reputação e daquilo que ele tinha a oferecer a Deus, ele alcançaria sua salvação, né? A sua libertação, a sua cura. Porém, quando ele é direcionado a falar com o profeta, e é no versículo 10, né? Esse profeta, que era o homem de Deus, né? Essa figura de Eliseu aqui, a gente pode aplicar como uma figura de Cristo, né? Nos trazendo a verdade, a palavra de Deus. Ele pede uma coisa simples, né? Assim como no nosso capítulo hoje ele pediu uma coisa simples, né? Pro cego, e o cego fez. Porém, Naamã, por ser um religioso, né?
e confiar nas suas obras, ele se indignou. Tive aqui no 10, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Adiantando aqui. No 13, né, os seus servos, vamos ler aqui. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa uma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Semelhante ao que a gente leu hoje, né? O Senhor fez um simples pedido. Era a palavra de Deus para aquele cego, e aqui era a palavra de Deus para Naamã. Uma coisa simples. Como falar? É somente crer, você terá a vida eterna. Quantos se indignam, né? Hoje, aplicando no nosso atual tempo, né? Quantos de nós já nos deparamos com aqueles que se indignam quando nós apresentamos o evangelho da graça de Deus? Simplesmente pela palavra, creia e seja salvo. Muitos se indignam, assim como aqueles fariseus ali, né? Aqueles judeus que expulsaram o homem, né? E o homem cego, e aqui Naamã, né, que não aceitou, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus vinda por Eliseu. Porém, ele sendo alcançado pela a sua consciência pelos seus servos, ele foi, né? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Confiou na palavra, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra de Deus, né? E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. E quando ele se atentou, né, para a palavra de Deus, confiou, e quando fala aqui do desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, nos fala dessa submissão à palavra do Senhor, né? Ele mesmo não, por si só, não conseguiria crer, mas confiando na palavra do Senhor, ele teve a sua salvação. E temos que crer na palavra, não é naquilo que nós sentimos, né? Por exemplo, hoje eu não me sinto salvo, mas quando eu leio a palavra, eu sei que eu sou salvo. Pela palavra de Deus, nós somos salvos. Nós não somos salvos porque sentimos que estamos salvos. Nós, claro, isso com o tempo, com certeza, nós temos mais, nós temos essa certeza, né? Com certeza o Espírito Santo agindo em nós nos traz mais essa confirmação. Mas num primeiro momento, com certeza, é maravilhoso entender que o poder está na palavra de Deus. Não provém de nós. É um dom que vem de Deus, né? E só para finalizar aqui ainda nesse capítulo, aqui Naamã diz, né, depois que ele vê a sua salvação, né, pela palavra de Deus, ele diz: disse Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Agora ele via, né? Quando ele viu o resultado da palavra de Deus em sua vida, não havia outro. Assim como aquele cego, né, que foi tentado, né, a dizer que o Senhor tinha pecado, que o Senhor não era de Deus, mas agora ele via, era impossível o poder da palavra de Deus agindo na vida de uma pessoa, é impossível que ela não enxergue, é impossível que ela não veja, né, o Senhor.
Antes Naamã era, como fala no primeiro versículo, né? Porém, leproso, mas agora ele era limpo pela palavra de Deus. E não havia outro Senhor mais na sua vida. Até aqui, irmãos. Uma das grandes obras que ficou registrado por parte do Senhor Jesus Cristo, que veio a essa terra. Os irmãos observem bem que nessa maravilha feita para esse cego, então foi feita uma maravilha e já em seguida teve 3 coisas contra, né? 3. Os irmãos veem que o ceticismo dos vizinhos já dizendo, mas espera aí, isso aí era aquele cego lá que fica lá, isso e aquilo, né? Então, já tratando com um pouco de desdém, né? Os fariseus, por certo, também já não creram nisso aí. Eles estavam dentro da incredulidade e pensando no prejuízo que eles estavam tendo, né? Porque o Senhor, ele, né, com a sua persuasão santa, ele acabava transmitindo, né, esse carinho para todos, e principalmente para esse rapaz, né, que foi curado. E os próprios pais deles também, com medo de ser excomungado lá da sinagoga, também ficaram um pouco assim. Eles creram, acreditaram, né, naquela obra maravilhosa, mas eles disseram lá para os fariseus, fala com ele já é adulto, ele pode responder por si, mas eles tinham receio de serem expulsos. Então, os irmãos veem que coisa, uma maravilha dessa, porque esse moço, ele nasceu cego, ele não contemplou até essa idade dele, para ele era tudo um ponto de interrogação. E o que aconteceu? Depois que o Senhor abriu os olhos dele pelo seu poder e pela sua misericórdia, né, ele fez aquele trabalho, aquele lodinho, colocou nos olhos, etc., conforme os irmãos já explicaram. E quando ele voltou, por certo, o seu coração jubilava. Aqui não está falando disso, mas até queriam estragar o prazer do rapaz que recebeu algo tão sublime das mãos daquele que tem tudo para oferecer, tudo para dar, né? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, e aí ficou aquela inquisição. Quem é que te curou? Mas quem fez isso? Quem fez aquilo? Porque, irmãos, na cultura judaica, então eles tinham isso. Por exemplo, se alguém sofria alguma calamidade ou estava passando por algum sofrimento, então isso já era culpa de algum pecado cometido ou dos pais ou alguém ligado ali à pessoa, né? E até os dias de hoje, realmente, a gente escuta isso de vez em quando, né? Que alguém lá está sofrendo por causa de pecado, porque não anda direito, essas coisas, né? Não vamos também esticar muito essa parte. Então, os irmãos veem, o Senhor permite muita coisa que é para a nossa santificação, que é para o nosso prazer em servir. Os irmãos imaginam, se nós estamos passando por uma dificuldade, né? Aí a gente, Senhor, me ajuda, porque eu preciso sair disso. Ele pega, vai e faz e nos atende. Senhor, eu estou passando por isso, mas aquilo, me ajuda. Aí o Senhor vai e faz. Isso aí se tornaria uma comunidade, uma comodidade, vamos dizer assim, e depois isso aí resultaria no quê? Que nós iríamos servir o Senhor só pelo nosso bel prazer, né? E não por amor e devoção, como a gente deve a Ele. E isso aí
pelo movimento que ele fez a nosso favor, tão sublime, né? Então, os irmãos veem que coisa maravilhosa é essa parte desse rapaz, desse jovem que nasceu cego, porque quando ele viu, inclusive ele teve o grande prazer na sua vida de enxergar e ver o Senhor, ver a salvação na frente dele. Isso era o motivo da alegria. Mas olha, os irmãos vê quanta coisa estava querendo atrapalhar e tirar esse prazer. Mas o Senhor, ele faz isso, ele já faz aquele movimento dentro do coração, porque aquilo nunca mais vai sair de lá. Porque os irmãos veem que depois, lá no final, onde fala que ele creu, né, no Senhor. Vamos ver. A parte... Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, né? Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Pode continuar, irmão, por favor. Por isso, não, o 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, e perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Agora os irmãos veem só as questões, né? Quando ficam em cima daquilo. Quando uma pessoa crê no Senhor, e muitas vezes, alguns que crêem realmente, então ele muda, às vezes, alguns hábitos, né? Principalmente quando ele acabou de crer, então ele já está jubilando, né? Que o Senhor Jesus é o Salvador, tudo. E muitos, às vezes, céticos, incrédulos, já ficam, lá, bebia toda a cachaça no bar, não sei o quê, agora virou crentinho, e já fica aí assim. Os irmãos veem, isso aí, tudo isso é uma horda maligna, que está pronto sempre para incomodar, para tentar ver se aquilo não segue no seu movimento, ver se aquilo desvanece logo. Né? Mas acontece que, quando é o Senhor, quem vai fazer a coisa retroceder? Ninguém, porque é a vontade dele. Né? Então, aqui no 27, respondeu, já vou-lo disse, então, respondeu, já vou-lo disse, não, 27, irmão, por favor, já vou-lo disse, não ouvisse? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Né? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Aí, os irmãos, irmão, por favor, irmão, vê para mim, no capítulo 10, no próximo capítulo, coloca no capítulo 10, no versículo 21. Então, diziam aqueles que, né, estavam ali contemplando e crendo, diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Né? Então, o irmão vê aquela disputa que ficava, né, em relação àquela obra. E assim, o Senhor, pela misericórdia dele, até hoje ele vem trabalhando dessa forma, assim, de um aspecto amoroso, de misericórdia, porque ainda ele está com a misericórdia, né?
E muitos, às vezes, se contende com aquilo, né? Se faz obstáculo. Como aí, esse rapaz, ele, se alguém imaginasse, puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Esse é o profeta, esse é Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Esse rapaz, os irmãos imaginam um cego de nascença. A pessoa nunca contemplou nada. Ele vivia viver ali na profunda tristeza, no seu mundo ali, que não tinha nada além de escuridão e ponto de interrogação. E era desprezado também, porque uma pessoa cega ele é dependente de tudo. Ele não pode fazer um movimento, ele não pode fazer nada. Ele pode, né, no máximo falar, né? A única coisa, ouvir, falar, e fica por isso. Mas ele não pode fazer nenhum movimento e ele não vai ter condições, porque à frente dele é uma escuridão. E como todos nós, antes de crer no Senhor, nós literalmente, né, podemos dizer assim, na fé que o Senhor colocou no nosso coração, nós não, antes disso nós não enxergávamos também. Então nós andávamos na escuridão do mundo, como muitos estão e como aí, vejam só, foram 3 modalidades de contrariedade, né? Os vizinhos céticos, né? Esse camarada não é aquele que estava jogado lá. Os fariseus não precisa nem dizer, porque eles perseguiam de toda forma, né? E os pais também com medo de perder a boquinha lá, sei lá o quê, lá na sinagoga, que não podia ir mais. Então, então vê só que coisa. O Senhor, quando ele faz uma obra, por isso é que, né, aquele que é agraciado do Senhor creu nele, né? E tenha certeza, porque ele fez essa promessa, e isso divinamente, pelo seu santíssimo nome, está dentro de cada coração. Ali está uma medalha impregnada ali, e ele mesmo colocou, sabendo que aqueles que realmente estão com essa credencial, ele vai subir com o Senhor, ele vem buscar sua noiva, isso a qualquer momento. Então, essas maravilhas ele deixou para que alguns creram, né? Não são todos, né? E hoje a gente vê a mesma coisa. A gente vê tanta coisa, perseguição, porque uma pessoa está servindo o Senhor, está feliz porque crê nessa obra gloriosa, né? Não está sendo enganado, porque quem verdadeiramente está dentro da fé apostólica sabe que é o Senhor, e ali está a verdade, né? Então nós, necessariamente nós somos felizes por isso, porque éramos cegos também nessa parte. Mas o Senhor, por grande misericórdia, fez esse trabalho conosco também, né? Entendeu? Então, o que ele fez, esse lodo que colocou nos olhos, ele fez dentro do nosso coração, mediante a fé que ele colocou, que está lá em Efésios, né? Que ele nos salvou, né? Salvos por graça, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é pela fé que ele nos deu. Então, esse lodo que ele fez dentro do nosso coração, podemos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Claro, ele fez isso por nós. A nossa cegueira é o selo do Espírito Santo, ou melhor, nós deixamos na nossa cegueira pelo selo do Espírito Santo em nossos corações, à medida que nós cremos no Senhor nessa obra gloriosa, né? E desde essa época ele estendendo o seu braço de amor, né, curando, fazendo tudo aquilo para as pessoas se sentirem melhor. E muito mais ele ia fazer logo em seguida, morrendo, derramando o seu sangue, para que todo o pecado daquele que crê fosse perdoado, né? Isso é emocionante até para falar, viu, irmão? Eu realmente paro por aqui.
Irmãos, eu gostaria de voltar aqui no versículo 2, até pegando um gancho no que o irmão Marcos trouxe, que é muito interessante isso aqui, né? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E até hoje nós vemos isso, né? Nós vemos, como Marcos bem trouxe, as pessoas atribuindo as nossas doenças ou algum defeito, um acidente que acontece, porque estamos pecando. Nós já nascemos em pecado. Mas, e nós vemos aqui na palavra, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, curando, desculpem, cegos, paralíticos, mudos, surdos, aleijados, coxos, enfim, todo tipo de male sobre a carne humana. E até hoje ele cura, não como as pessoas esperam. Até pessoas vivem prometendo curas milagrosas a aleijados, a surdos, cegos, e não conseguem enxergar que até hoje o Senhor Jesus está fazendo isso. O Senhor Jesus está curando cegos, paralíticos, mudos, surdos, espiritualmente. Porque o Pai procura aqueles que adoram em verdade e em espírito. E, enquanto não temos esse encontro, que o Senhor Jesus nos encontra, nós somos, e somos tudo isso, não é um defeito. Porque se olha um homem lá, teoricamente perfeito, então ele não tem pecado. Talvez, se ele tiver nem com um problema financeiro, mas se ele for bonito igual eu, rico, não igual eu, mas que ele tenha dinheiro, saúde, seja bonito, então ele não tem pecado. Ele tem uma vida boa. Mas vamos ver como está a saúde espiritual desse homem. Ele pode ser paralítico, ele é paralítico porque ele não tem poder de ir encontro ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que vem ao nosso encontro. Ele é surdo enquanto ele não ouve a voz do Senhor Jesus. Ele é cego porque ele não consegue enxergar as coisas que o Senhor Jesus nos mostra. Ele é tudo. Então, a gente tem que estar preocupado não com essa aparência física, mas com a nossa saúde espiritual. Queria, só complementando, e já terminando minha fala, quando o irmão Getúlio trouxe sobre Naamã, eu vou voltar aqui rapidinho, só para lembrar o versículo, não precisam os irmãos verem, que ele diz, né, no versículo 10, na 2 Reis 5, para quem não ouviu, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne se tornará e ficarás purificado. E o Senhor Jesus aqui estava curando, mas ele mandou, hoje tem o outro mensageiro. Ele disse que enviaria outro Consolador que ficaria conosco, o Espírito Santo. E as pessoas ficam vendendo curas, clamando, outros clamando pelo Senhor Jesus, mas não ouve a voz do mensageiro dele, que é o Espírito Santo, e que já habita em nós. Então, que a gente possa, né, pegar essa figura, trazer para nós essa realidade que nós éramos, e podemos hoje dizer, como esse cego falou no versículo 25 da nossa leitura, que é o mais importante. É como se ele estivesse dizendo, e hoje nós podemos dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Só que nós vemos de uma forma espiritual.
E que para os homens que não creem, isso parece loucura, como a palavra mesmo diz. O homem espiritual ou o homem carnal não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual tudo compreende e de ninguém é compreendido. Por que tudo ele compreende? Porque agora ele tem aberto seus ouvidos, seus olhos, sua boca e o seu entendimento. Só que espiritual. Então ele tudo compreende. E de ninguém vai ser compreendido. Vai ser sempre aqui, ó, louco, ridicularizado, mas nós pensamos, como a própria palavra nos ensina, nós já temos o discernimento para pensar com a mente de Cristo. Só até aqui, irmãos. Em pouquíssimas palavras, irmãos, só ia dizer uma pequena frase que diz que o mundo vive muito cansado, né? A corrupção e a má índole. E hoje o errado é o certo, essas coisas todas. Então, o resultado disso aí é como o açougueiro põe uma carne para moer no moedor, né? Ele coloca um pedaço, né? E aí aquela máquina processa e sai uma carne moída. Então, nós vamos ver que realmente hoje é assim. Muitas vezes, uma pessoa que trabalha com justiça e age de tal forma, muitas vezes, quase que sempre, ele não é recompensado. E aquele que se corrompe, né? E tem os seus atos criminosos, né? Podemos dizer assim, porque um erro, né? Seja ele por menor que seja, ele é um delito e é enquadrado como um crime, né? E muitas vezes as pessoas que se envolvem de tal forma, elas não são punidas, né? Então, esse é o caráter do mundo hoje, né? Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós temos que abraçar esse nome, abraçar essa dádiva do céu que Deus nos deu, que Ele colocou essa fé no nosso coração. E isso chega a ser um ponto alto tão maravilhoso que nós mesmos nós não sabemos interpretar isso. Essa passagem desse cego, os irmãos meditaram nisso. O que é o processo que esse moço passou? Isso o Senhor deixou de uma forma literal, mas esse moço ele creu também. O Senhor veio para ele, né? E o que acontece? Esse mesmo processo, como os nossos irmãos já explicaram, veio para todos nós. A cegueira do pecado estava em nós, né? E por grande misericórdia, o Senhor nos fez ver a sua salvação. Só isso.
Eu queria compartilhar o versículo 4 aqui com os irmãos. Rapaz, parece um negócio. Quando eu estou com o microfone fechado, não vem o pigarro. Quando eu abro, começa. Mas vamos lá. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, vive em trevas. Porque eu entendo aqui, quero entender que o Senhor estava aqui já prevendo, né, a sua morte. Vem, a noite vem, a luz seria tirada do mundo. E sem luz, à noite, ninguém pode trabalhar. Eu não quero ser repetitivo, em outras reuniões eu creio que já falamos, mas isso me remete ao livro de Êxodo. Os irmãos não precisam acompanhar, já estamos com o tempo terminando. É bem curtinho. No capítulo 10 de Êxodo, versículo, vou ler só o 22 e 23. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E aqui o Senhor está dizendo, a noite vem, e a noite está aí. O mundo está em trevas. Mas os filhos de Deus, aqueles que foi dado o poder de serem filhos de Deus, que somos espirituais, mas ainda vivemos nessa habitação carnal, nessa habitação há luz, porque é refletida pelo Senhor Jesus. A luz do Senhor Jesus é refletida. O Senhor Jesus disse lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, eu creio, vós sois a luz do mundo. Então, ele diz que à noite ninguém pode trabalhar, mas nós somos luz e temos que levar essa luz ao mundo, para que essas pessoas que estão em trevas e não podem nem se tocar, porque estão em trevas espessas, possam, pela luz refletida do Senhor Jesus Cristo, enxergar o caminho. Então, se nos filhos de Deus, há luz. Então, nós temos que levar essa luz para que essas pessoas que estão em trevas possam enxergar o caminho que é Cristo. Então, nós não podemos, o Senhor Jesus disse, não se acende uma lâmpada e põe embaixo da mesa. Nós não podemos esconder essa luz que há em nós, que o Senhor reflete em nós. Nós temos que levar essa luz para esse mundo que está em trevas, para que outros possam ser achados, achar o caminho, ver o caminho. E aí compete a eles decidirem se aceitam ou não trilhar o caminho. Mas nós temos essa obrigação. Até aqui.
Irmãos, vou fazer um pequeno comentário só dos últimos 2 versículos. Quando fala assim, né? Aqueles dos fariseus que estavam com ele, vendo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quando eles dizem, né, também nós somos cegos, é uma pergunta, né, não é uma afirmação, porque eles não se reconhecem pecadores e necessitados de que o Senhor lhe abra os olhos. Eles não se acham necessitados da salvação do Senhor, né? Eles não se acham que não se consideram pecadores, né? Isso nos fala do Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, né? Todo aquele que vai a Cristo necessita de se reconhecer necessário de um Salvador, né? Que necessita do Senhor, de que ele não tem capacidade de ser salvo, né? E se ele tiver 1% de, de justificação própria, né, de que ele pode, de alguma forma, ser salvo por algum mérito, ele com certeza não vai estar recebendo a graça de Deus por completo, né, em sua vida, e não vai entender a obra de Cristo, de que veio salvar miseráveis, né, aqueles que não têm nada a oferecer ao Senhor, estão mortos em seus pecados, necessitam de um Salvador, né? E que esse versículo fala um pouco disso. Até aqui. Bom, se não tem nenhuma das considerações finais, eu posso cantar o hino. Eu não canto bem igual os irmãos, mas o hino é o número 43, irmão. Fala muito sobre a grandeza do Senhor, né? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos um louvor. Santo, 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 justo e clemente, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos a uma voz entoando
tal louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 nós adoradores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Não aguentei, meu irmão? Não dá. O Senhor é digno de todo o nosso amor, todo o nosso coração. Não dá para aguentar. Muito lindo, irmão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite, meu irmão. Não acabou a oração, não acabou ainda. Ou não foi? Alguém poderia dar graça? Irmão Marco, talvez. Sim, irmão, vamos lá. Altíssimo Deus, receba o nosso agradecimento pelo teu grande amor por este dia, o qual nos deste, saúde, vida, paz, e à noite nos colocaste juntos, reunidos com muito prazer, para te adorar, para reverenciar a tua majestade, ó Pai, e assim, tu hoje também, dos teus tesouros celestiais, mandaste do céu direto para dentro dos nossos corações todo esse ensinamento tão maravilhoso que nós te agradecemos, Senhor. Não temos palavras, pois não somos merecedores, mas que o Senhor possa nos ajudar nesta terra, tudo que tivermos que passar, que a tua luz me ilumine, a tua força possa nos segurar e o teu amor possa nos conduzir. E assim, Senhor, retribua cada um que aqui esteve presente nesta live com a tua misericórdia. Os demais que não puderam vir também, e todos os nossos irmãos e todas as assembleias, apresentamos nas tuas mãos para que o Senhor fortaleça todos nós e também que logo sabemos que o Senhor virá nos buscar, o Senhor Jesus, e estamos na glória celeste para todo sempre. Assim, Senhor, nos emocionamos muito. Por falar da tua grandeza e do teu grande amor, o nosso coração não suporta. Isso é a prova cabal que o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre.
Nos ajude em tudo, o qual te pedimos, no santíssimo nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, que é bendito para tudo sempre. Amém. 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 Amém, irmão. Tadinho de irmão. Amém. Ô, irmão, perdão aí, viu? Que eu pensei que tinha acabado de pedir o hino. Desculpa aí, viu? Boa noite, irmãos. Tranquilo, irmão. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite a todos, irmãos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, irmãos. Eduardo. Boa noite. Amanhã, Até o senhor não boa volta noite, aí, irmão. amanhã às 20. Boa noite. Boa noite, manos. Ele tá aí. Boa noite a todos aí. Ótima noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, não consigo. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Esperando o Mongetúlio desligar o carro, né? Ele perdeu a chave. Tem que esperar o pessoal desembarcar. Tem que desembarcar, senão Tá certo, tá certo. Todo mundo tem que desligar primeiro. aí se vocês quiserem ficar, nós estamos aí, é feriado. Só não pode nenhum cair da janela aí. Boa noite, irmãos. Até amanhã, Boa então, noite, se o Senhor boa nos noite. permitir. Boa noite, irmãos. É. Até amanhã, o Senhor Amanhã. permitindo. Um abraço. O Senhor guarda Boa noite. todos. Boa noite a todos. Eu tenho que sair assim. Ele fica sem graça. É.